Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, dessa vez falando sobre inteligência artificial na distribuição de energia. E a gente está aqui no meio do CEND, numa mesa super rica. Eu sou Rebeca Rodrigues, supervisora da Enacom. Eu sou o Douglas, sou o CEO da Enacom. Eu fiz o meu doutorado na área de Machine Learning, terminei em 2006. Tem quase 20 anos que eu trabalho nessa área e cada vez mais empolgado, né, com a IA, com os impactos que está trazendo, né, uma rampa exponencial nos últimos tempos. Eu sou o Vitor Lima, eu sou diretor na Accenture, eu lidero inovação para a América Latina. Eu entrei na Accenture em 2017 porque a empresa que eu era sócio, chamada Concrete, foi adquirida pela Accenture. Então estou numa jornada muito feliz aí com a firma hoje. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Meu nome é Gustavo Lacerda, sou diretor de tecnologia da Enacom. Fiz meu doutorado também na área de processamento massivo de dados, então é um prazer estar aqui compondo a banca com vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa super rica, com tantas pessoas importantes aqui com a gente para debater sobre esse tema que é uma tendência, mas se a gente vai começar a falar sobre isso dentro do setor elétrico e em todos os outros setores, não basta ser só tendência, né? Tem que ter um ganho em cima disso. Então eu queria começar perguntando para vocês quais são os principais ganhos operacionais que a inteligência artificial tem proporcionado para o setor elétrico brasileiro e principalmente para a parte de distribuição de energia. Deixa eu começar. Eu faço questão de você. Pessoal, então, assim, obrigado aí de novo pela presença. Então, tem muitos cases já relevantes. Hoje, o setor de distribuição de energia tem uma característica muito interessante que tem de inovação. Então, de inovação tem sido aplicado de maneira consistente, né, nisso. Eu vou contar alguns dos cases que eu tenho muita proximidade. A gente tem um case muito recente que desenvolvemos junto com a CEMIG, né, anfitriã aqui do CEND, que ele é relacionado a fazer modelos de previsão de consumo dado os eventos climáticos. Então, quem mora em Belo Horizonte, mas que no Brasil inteiro, nós passamos os últimos anos com muitas ondas de calor, uma quantidade aí excessiva de ondas de calor. E como que isso afeta a distribuidora? Essa era a grande pergunta. E processando a quantidade grande de dados, então dados horários dos alimentadores, né, de consumo, de dados de temperatura, de chuva, a gente fez modelagens para ajudar a CEMIG a responder essa pergunta. E para trazer para vocês o número, né, nós em breve vamos publicar isso, então agora um preliminar. Em dezembro, na época do verão, para cada 1 grau de temperatura que aumenta por volta de 3% de consumo de energia. Quer dizer, é um número muito expressivo. Uma onda de calor, ela vai ali 4, 5 graus de aumento de temperatura. Nós estamos falando em quase 15% em aumento de consumo de energia. Então, quando a gente olha isso para o setor de energia, ele é um desafio e uma oportunidade. As duas coisas estão entrelaçadas, né, com as técnicas de inteligência. Desafio em que sentido? Você tem que estar preparado para algum momento, ao longo do seu mês, ter 4, 5 dias numa semana, você vai ter que ser capaz de atender 15% a mais de demanda. É só isso, é um número muito considerável. Por outro lado, você vai ter 15% a mais de receita. Né? Isso é lógico, só naqueles dias mais de receita. Então já tem sido aplicado no setor, ainda no âmbito muito da inovação, algumas coisas acontecendo. Então nós estamos conseguindo já relacionar algumas coisas climáticas com isso. Falar um pouquinho também do estudo que a gente fez de micro e mini GD na geração distribuída. Né? A CEMIG é uma distribuidora, uma quantidade gigante de geração no telhado, né, de solar, e a compreensão dela no setor é muito importante. Você começa a ver também dezenas e milhares de dados, talvez milhões de dados para ser processado. A era ficou um pouco diferente, né? É uma era que agora temos muitos dados e está ficando difícil tomar decisão. Então a IA vem para nos ajudar a tomar decisão, ter um maior suporte a tomar decisão na era de muitos dados. Não é isso? Não é a era mais de poucos dados. Agora, o que é que faz ter esse mundo de dados tomar decisão mais assertiva? Então tem muita coisa interessante já acontecendo. Não, acho que você colocou muito bem, são casos reais que a gente tem visto também. Eu acho que tem dois outros setores que a gente poderia olhar, né, dentro da cadeia toda. Um é atendimento ao cliente, especialmente em distribuição, né? A gente tem um super desafio ali, né, quando você tem surge, né, aumento, né, de ligações dentro do call center, né? E isso é um trabalho usualmente muito intensivo em humanos, né? E você consegue ter muitos ganhos usando um atendimento que seja powered, né? Que seja cujo motor seja
feito com inteligência artificial, que melhorou muito, né, nos últimos anos a capacidade de atendimento em função disso. Acho que essa é uma. E existem as funções que suportam também as empresas. Então, TI é uma que a gente vê grandes oportunidades aqui de ganho de produtividade ao usar inteligência artificial também, mais num ângulo de redução de custo, né? Então a gente acha que são um aspecto super importante, mas também outras funções das usuais, assim, então legal, jurídico, né? A gente vê uma grande oportunidade, finanças também, para você conseguir ter mais eficiência operacional, né? E aí, obviamente, isso libera recursos para você conseguir reinvestir em oportunidades de crescimento e por aí vai. Eu acho que isso talvez seja a primeira entrada ali, né? Tem um ângulo que eu comentei bastante aqui na palestra, que acho que é importante também. A gente costuma olhar a entrada dessa tecnologia mais ou menos como a gente olhou lá atrás quando inventaram lá carro, né? O motor de carro, né? A gente tinha charrete a cavalo, e aí entrou lá o motor de carro, a gente fez uma charrete sem cavalo. O que é ótimo, né? Já fez com que a gente tivesse um certo ganho de produtividade, mas acho que o grande game change vai ser quando a gente realmente usar essa tecnologia para repensar fundamentalmente a forma como a gente gera e captura valor com ela. Mas concordo com o meu amigo aqui, acho que a gente tem pelo menos essas áreas aí como grandes oportunidades. Não sei se você concorda. Sim, concordo. Eu acho que a gente tem trabalhado não só essa parte de organizar a informação, mas ter essa capacidade de trazer essa informação para a tomada de decisão. Igual o Douglas mencionou, a gente tem um outro projeto bastante interessante que a gente conseguiu processar um grande volume de dados, né, trazer esse volume de dados para próximos dos técnicos, né, da CEMIG, né, enfim, estão trabalhando com informações que eles nem sonhavam ter, né, em mãos, porque o volume de dados é extremamente expressivo, né? Então, acho que essa capacidade, essa inteligência de processar informação não gastando tanto dinheiro, né? Então, eu acho que isso traz uma competitividade muito grande para a empresa, traz uma velocidade, né, de acesso à informação que eles não tinham nessa capacidade. Então, eu vejo que essa inteligência artificial atrelada a uma tomada de decisão é o que a gente tem trabalhado aí ao longo dos anos para proporcionar um serviço melhor para as empresas como um todo. Só aproveitando, Vitor, você falou da parte dessa mudança, né? Eu não sei qual que é a sua experiência, mas é muito comum a gente fala em digitalização, as pessoas imaginam pegar um processo manual e digitalizar, Exato. não é isso? E agora, com as ferramentas de IA, é muito distante disso. Muito É diferente. praticamente repensar a forma de trabalhar. Total. Né? Você falou de atendimento, um atendimento com um chat GPT, né? Um LLM, que é o Large Language Model, é totalmente diferente do que poderia ter sido feito, né? E como é que você assim, a minha experiência, teve esse conflito de alguém entender digitalização, como pegar o atual e digitalizar. Como tem sido para você também? Tem sido assim? Ou vocês conseguem fazer mais disruptivo nessa mudança que Ótima, está chegando? ótima pergunta. E o que eu acho que é interessante, assim, se a gente lembrar lá as primeiras versões do iPhone, né? Acho que todo mundo aqui usou, né? O aplicativo de notas, ele simulava até um caderninho mesmo, né? Porque ele tentava trazer, né, uma coisa que era analógica para o mundo digital, para uma interação que é completamente diferente, né? Então a gente usa muito essa analogia da charrete sem cavalos, né? Em vez de a gente pensar carros como um modelo mental ali para pensar esse problema. Então, eu acho que na prática existem ganhos incrementais em você pegar o processo que já existe hoje e colocar pequenas inteligências ao longo dele. E, obviamente, você já vai conseguir gerar e capturar valor, e isso é real. E aí, muitos dos casos que a gente fez, vocês fizeram também, traduzem muito isso. Mas a gente vê que o potencial da gente gerar e capturar valor na ordem de 10 vezes, por exemplo, vem de você fundamentalmente repensar a forma como o trabalho é feito. E aí a gente olha isso por pelo menos 3 lentes aqui, né? Então, uma é se permitir você reimaginar o trabalho, porque às vezes é difícil, né? A gente já está acostumado, né? O força de campo vai lá e faz tudo daquele jeito, o pessoal de finanças sempre do mesmo jeito, os hábitos, né? Eles existem porque funcionam, né? Mas a gente precisa criar esse espaço dentro das empresas para a gente conseguir repensar, reimaginar como é que o trabalho pode ser feito à luz dessas tecnologias. Mas a implicação que vem logo depois é que você vai precisar remodelar a sua força de trabalho, porque você vai chegar à conclusão que os skills que você tem hoje, talvez você não precise daquela forma, você vai ter que retreinar a sua força de trabalho, vai ter que realocar a força de trabalho para outras atividades que vão surgir. Então vem a segunda implicação. E a terceira é que a gente vê que as empresas precisam redesenhar as suas ferramentas e a sua mesa de trabalho, essencialmente, né? Seja física ou digital, né?
Então, pegar os desenvolvedores que a gente estava falando, né? Desenvolver software hoje em dia é muito diferente da época que a gente começou, né? Hoje em dia você tem o conceito do copiloto, do vibe coding, né? E aí, de fato, vira uma interação onde você é o humano, né? Revisando a intenção que você passou para aquele agente fazer, muito mais do que você codificando lá, não sei quantas trocentas linhas de código. Então, redesenhar as ferramentas e a forma como o arranjo da mesa de trabalho, de físico ou digital, aconteça é a terceira implicação que a gente vê. E, de fato, assim, as empresas que estão conseguindo gerar e capturar mais valor são as empresas que fazem o incremental, porque tem muito ganho para ser feito ali, é óbvio, mas que também se permitem repensar de uma maneira fundamentalmente disruptiva a forma como o trabalho acontece, né? Você falou, isso me lembrou de um case nosso de hoje de manhã, essa semana. Nós estamos tentando contratar uma UX, abrir uma vaga de UX. Foi um negócio polêmico hoje, vindo para cá no táxi, bem tenso. Por quê? Fresco, né? É o assunto de hoje. Porque na hora que é uma pessoa plena ou sênior, na hora que a pessoa mostra o que ela pensou em relação às nossas propostas e compara com o que a IA gerou em 4 minutos, a gente prefere a IA. E foi muito chocante, porque até talvez 3 semanas atrás estava falando em substituir o profissional júnior pela IA. E nós começamos a ter uma dificuldade, né, o Gustavo Beck teve uma discussão comigo, de, você falou assim, repensar, esse cara tem que ser retreinado, ele tem que ser repensado em outras ferramentas, porque se ele não usar essa IA de maneira colaborativa com ele, ele já não mais consegue fazer o serviço dele. Então, uma revolução muito interessante. E, pessoal, só para polemizar, né? 30% de produtividade com a IA é a semana de 4 dias, né? Que as pessoas sonham, né? É verdade. Eu não sonho não, tá, É gente? Eu verdade. trabalho muito mais que 5, mas Empreendedor. as pessoas que sonham com a semana de 4 dias talvez seja esse o caminho de reimaginar o trabalho, né? Assim, tem um ponto complementar também, que assim, é a pessoa entender que é uma ferramenta de ajuda, né? E aí ele tem que pensar que aquilo ele não vai, de uma certa forma, evitar que ele tenha um raciocínio, né? Que ele tenha uma certa criatividade, né? Assim, a gente veio conversando, eu falei assim, ó, a gente ainda não achou quem batesse 4 minutos de prompt, né? Então, vem uma abordagem muito forte de que o básico ele está sendo muito bem feito, né? Do ponto de vista de que a pessoa ela tem que começar a fazer as perguntas corretas. E uma coisa que a gente estava até conversando bastante, eu e o Douglas, assim, é que a nossa geração, né, ela aprendeu a fazer as perguntas porque esse tipo de ferramental não existia, né? Mas a partir do momento que você deixa de ter que fazer aquela pergunta, às vezes você não aprende a fazer a pergunta. Então, assim, é um contraponto bem importante que às vezes as pessoas vão ser meio que aleijadas ali de ter aquele tipo de aprendizado, né? Então, assim, é uma reflexão muito importante. Se ele não aprende a pensar daquela forma, ele fica um pouco deslocado ali sobre o que ele pode agregar, né? Então, acho que esse que é o ponto importante aí. Concordo muito. A gente fez um estudo recente, né, de mudança, né, da nossa área de talentos e organização, conectado com os impactos de inteligência artificial, né? E a gente vê que um dos skills que vai ser essencial, né, para essa força de trabalho do futuro é o pensamento crítico. É a capacidade de você conseguir saber o que tem que perguntar e também saber criticar o que veio como resposta, né? Se a gente sai de um mundo onde o programador antes tinha que dar todas as instruções que a máquina tinha que fazer, para um mundo onde o programador vai ter que dizer a intenção que ele quer que aconteça, né? E os agentes, enfim, as inteligências vão encontrar a melhor forma de solucionar aquele problema, fica cada vez mais importante que o humano que esteja envolvido dentro desse ciclo entre pedir alguma coisa a fazer e analisar o resultado, que ele consiga ter pensamento crítico para conseguir ser criterioso e saber se o resultado realmente vai atender o objetivo do que ele pediu e por aí vai. Por isso que eu acho que um ponto que você colocou lá no início, você falou do copiloto da força de campo, né? Eu acho que esse nome copiloto, ele é muito poderoso, né? E ele é muito bom, assim, acho que a Microsoft foi uma das primeiras a usar esse termo, né? E acho que eles acertaram em cheio, né? Porque o copiloto, primeiro que ele diz que quem está no piloto, né? Que é o humano, né? Então é o copiloto, né? E segundo, porque o copiloto é essencialmente aquela pessoa no qual você vai conversando enquanto você está dirigindo o carro, né? E ele consegue te dar capacidades auxiliares para algumas das tarefas que você, enquanto está na atenção ali no volante, você nem deveria estar fazendo. Então, acho que ele é um modelo mental muito bom para a gente olhar, né? Como é que essa interação vai acontecer.
E, obviamente, no futuro, o que a gente está vendo é que cada vez mais esses agentes vão interagir entre eles, né? E o humano cada vez vai ir para mais atividades criativas e ainda com pensamento crítico, mas menos naquelas atividades repetitivas, administrativas e consomem tempo. É interessante para onde que as reflexões estão guiando, porque a gente sempre fala muito sobre as melhorias que a IA vai trazer para os processos e não para outra ponta, né? Que é o resultado disso, que é a própria maneira como o consumidor vai se comportar a partir dessas mudanças. Quando a gente pensa, por exemplo, na parte de energia, se a IA aumenta a previsibilidade, aumenta a confiabilidade da rede, isso vai ter um impacto no próprio comportamento do consumidor perante a isso, né? Eu queria entender como que vocês veem hoje esse comportamento do consumidor perante a inteligência artificial e até mesmo a democratização, o acesso a muita informação, né? Talvez eu possa chutar um pouco aqui. A gente faz um estudo anual chamado Accenture Life Trends, e ele busca e explora, né, tendências, né, de consumidor e os hábitos dos clientes e dos humanos em geral, né? E já tem umas 2 ou 3 edições, né, que ele obviamente tem um dos temas centrais sendo a inteligência artificial e os impactos disso. Então, a gente vê coisas como quem já tem um pouco de letramento, né, no digital e lidar com essas inteligências, essa pessoa tende a ter mais tolerância e confiança ao resultado. Então, tem vezes que você pega aqui o ChatGPT, você pergunta uma coisa, tem vezes que ele responde muito bem, a interação é fantástica. Tem vezes que você tem que ir lá perguntar de novo, aí chega uma hora que você pode até desistir, mas você entende até um pouco das limitações. Um pedaço é o prompt que você fez, outra coisa é você não soube perguntar direito, ele também talvez não tenha entendido, enfim. Então você aumenta um pouco a tua tolerância ao uso dessa tecnologia. Mas, por outro lado, a gente vê pessoas com baixo letramento e baixa introdução a essas tecnologias, e o tema confiança pega muito, assim. E, inclusive, quando você fala de introduzir uma tecnologia dessa no ambiente de trabalho, e potencialmente, como a gente falou, né, isso poderia mudar a natureza do seu trabalho, ou às vezes até acabar com aquele trabalho e você ter que fazer alguma outra coisa. Então, esse tema, ele impacta muito, né? O tema confiança, né? Agora, na outra ponta que a gente também pegou no estudo, tem um pouco do consumidor conseguir se sentir livre, né, de atividades, como eu falei, repetitivas, mundanas ali, que tem pouco valor agregado. De fato, é até injusto, né, que a gente, como sociedade, tenha colocado pessoas para fazerem algum tipo de atividade ali, que são repetitivas, né, com baixo valor agregado. Então, por outro lado, a gente também tem isso, né? Essa tecnologia, ela também libera uma capacidade produtiva na nossa sociedade para a gente conseguir alocar ela em setores e atividades que sejam mais dignas até, né, do trabalho humano. Então, a gente vê um pouco isso. Agora, por último, assim, eu acho que o que a gente também está vendo é que cada vez mais as empresas e as pessoas vão ter os seus próprios agentes ali, né? Então, tem aquela tendência até que teve aí na internet um pouco, você perguntar para o ChatGPT para ele te dizer, me diz aí como é que você me vê, né? Que a gente fala tanta coisa com ele, que ele já consegue entender bem, assim, como é que é o Vitor, né? Como é que são as pessoas, né? Mas a segunda derivada disso é que você comece a ter agentes agindo em prol de você. Então, se a minha energia na minha região, na minha casa, né, está começando a mostrar sinais de degradação, o meu agente já consegue, antes de eu chegar em casa, já interagir, por exemplo, com um agente da distribuidora, saber mais ou menos qual é o tempo de restauração, a oscilação que está tendo, e talvez sugerir, cara, Vitor, nem sai do trabalho agora, fica aí no trabalho, porque está sem luz na sua casa, melhor você esperar uns 10, 20 minutos, eu vi aqui no Waze, já ia demorar um pouquinho menos disso, você ia acabar chegando lá sem luz, então é melhor que você não faça isso e ele prescreva alguma coisa para mim. Obviamente o cenário utópico, mas se a gente for ver a consequência de protocolos que permitem a gente se interagir entre eles, né, e como essa inteligência está se organizando, o futuro, não muito distante, inequivocamente vai ser alguma coisa nessa linha. E eu acho que isso vai ter um impacto muito grande nos consumidores, né? Não sei o que vocês acham. Eu vejo que essa integração ela está cada vez mais presente, né? Quando a gente começa a trocar muita informação com o meio, esse experimento do prompt aí eu mesmo fiz, né? E assim, eu concordei com tudo que ele falou, né? Do que precisava fazer para melhorar, né? Então, assim, acaba que, como ele tem informação desde a sua saúde, né? Desde seu dia a dia, quais são as perguntas que você faz, ele consegue trazer respostas muito precisas. E esse termo que você usou também relacionado ao letramento, né? Eu acho que qualquer adoção, ela envolve educação, né? Então, isso é um ponto que é extremamente importante
principalmente no mundo de tecnologia, né? A gente percebe que às vezes há uma ausência de entendimento, às vezes esse letramento que você mencionou, ele é extremamente importante não só para o time que vai desenvolver, mas também para a receptividade do cliente, né? Às vezes a gente leva uma solução para o cliente, aí o cliente fica com o pé atrás ali por ser substituído, né? Enfim, às vezes ele vê que o projeto pode trazer algum risco, ele é o próprio emprego dele. Então, essa questão de como que você vai levar a mensagem da melhoria, né, dos processos, né, ou até mesmo da qualidade de vida da pessoa é extremamente importante mesmo para a gente ter esse cuidado, né? As pessoas que são os early adopters, né, que são pessoas muito relacionadas à tecnologia, mas a gente traçar aquele abismo ali de quem que vai realmente ser a grande massa que vai usar é um desafio muito grande. Sim. Na distribuição é interessante que a gente passou de alguns pontos. Eu acho que tem dois grandes blocos, né? O que tem uma conexão muito grande com a operação, talvez vai ser um pouco mais lento, porque o consumidor ele é muito reativo a qualquer problema que tem de energia. Se começar a piscar a luz aqui, igual você falou, isso é um problemão. Né? Isso talvez muito maior do que qualquer outro utility, até maior do que trânsito, maior do que internet, até do que água. Então, na operação, né, nós falamos de alguns cases aqui de operação, mas a operação, embora é muito relevante, a gente precisa de um grid mais resiliente, né? Todo mundo está vendo efeitos climáticos nas cidades, você precisa ser capaz de se adaptar mais rápido. Lá tem um potencial, o Quebec tem todo ganho, né? Muito grande ganho, mas com risco de adoção do complexo. Porque você não pode com risco operacional implantar uma IA num sistema que tem que funcionar 24/7. Não é isso? Então, esse é um ponto. Por outro lado, a gente explorou aqui, acho que eu gostei do que a gente falou, tem outras estruturas dentro da distribuidora que talvez permitam muito menos riscos para a adoção de IA, né? Isso é muito interessante saber esse equilíbrio, né? Eu, do meu lado, eu trabalho muito mais por ser engenheiro, né, porque vai prototipar na distribuidora mesmo, né? Mas não voltado, talvez, por um prato planejamento, para um pouco mais na frente, você vai usar IA para poder fazer predição, fazer coisas, talvez não na operação ainda. Nós vamos agora pensar em DECFEC, os agentes dos medidores inteligentes começar a indicar a falha antes de ligar o telefone. Né? Então, se pegar a CEMIG, por exemplo, a CEMIG tem 300 mil medidores inteligentes em Belo Horizonte, vai superar 1 milhão na região de concessão aí nos próximos anos. E o medidor já sabe problema de tensão, algum outro problema que pode ter, e o desligamento. Então, ao invés de esperar, né, as pessoas pegarem o telefone, cada medidor vira um agente comunicando, olha, eu estou vendo uma falha aqui, e tem que ter alguém orquestrando isso nas ações, né? Então, outra coisa também que possivelmente vão ter que pensar para a distribuidora é como orquestrar, né, essa quantidade de agentes, né, dado o risco inerente do negócio de distribuição, né? Mas eu queria só ressaltar, são dois grandes pontos, né? Existe alguma parte que talvez as distribuidoras vão conseguir até aproveitar de outras áreas de negócio, de varejo, que até atendimento, de telecom, que são áreas que talvez tem mais propensão a adaptar a tecnologia mais rápido, o risco um pouco menor, e ela pode absorver aquilo já com risco já muito mais controlado, atendimento, acho que excelente exemplo, não é isso? E tem uma outra área que eu acho que vai ter que ter IA, e agrega muito valor, mas que tem esse certo risco, que tem que ser feito de uma maneira, do nível de exigência, até de qualidade, de teste, não é isso? Você fala assim, ter o chat GPT deu algum problema é uma coisa, mas uma IA que vai estar numa distribuidora na operação, a quantidade de teste que ela tem que ser uma prova, né, gente? Crítica, né? É missão crítica, tem que passar numa prova gigantesca, não pode chegar lá e ser reprovada. Então você tem que estar muito mais, tem que estar preparada para isso, né? Então acho que vai ter esses dois grandes blocos de adoção, todos gerando muito valor, né? E vão gradativamente acontecendo. A gente vê as duas coisas acontecendo, que é muito legal hoje, que as distribuidoras têm a pressão, né? Descentralizar, digitalizar e descarbonizar, né? Uma pressão, os 3D são muito grandes, e digitalização é um dos pilares para alcançar os outros dois, né? Você falar dos riscos é muito interessante, porque a escalabilidade tem que vir com segurança, né? Então, principalmente em ambientes de operação crítica, como que você vê uma estratégia para garantir a escalabilidade de sistemas de inteligência artificial na distribuição? Então, cada empresa tem pensado de maneira diferente. Nós adotamos duas grandes estratégias, né, lá. A primeira estratégia é conectar a inteligência artificial com o GM digital. O GM digital é uma cópia física do ativo, feita no requinte necessário daquela cópia física. Então, quando você fala de GM digital, o GM digital é capaz de dar todo o contexto necessário para a IA operar. Ela sabe
qual que é a impedância daquele fio, onde que o fio está, geograficamente, propriedades elétricas, essa parte de informação que são informações conhecidas de engenharia, de projeto. Então, você colocar o gêmeo digital associado dá um contexto muito interessante para a IA. A IA não parte do nada, ela não parte do dado solto. Ela sabe quem é. Então, essa informação do gêmeo digital, em qualquer nível, pode ser do nível de falar, esse cara é o consumidor residencial, esse aqui é o consumidor comercial. Essa informação, já vindo estruturada, facilita a vida. Então, uma das coisas que eu acredito é misturar uma parte do IA que vai trabalhar num problema que talvez não tenha nenhum insight ainda, você não sabe nem para começar, ela vai extrair de um dado que pode estar totalmente não estruturado, desorganizado, e ela consegue te dar um avanço em relação a onde você está, e uma parte da inteligência que vai ter dados e deep engineering e outras coisas, falar, olha aqui, eu tenho uma segurança. Segundo ponto nisso, é que você tem que ter uma camada de teste muito rigorosa, não é isso? Então você tem que ser capaz de testar. E o gêmeo digital te ajuda nisso. Em que sentido? Eu vou fazer uma intervenção na rede. Não faz na rede, faz no gêmeo. Ele é um gêmeo, não é isso? Ele é uma cópia da rede. Você fez no gêmeo, deu ruim, não faz na rede. Certo? Então a estratégia que a gente desenhou foi essa estratégia que tem esses dois componentes. Tem que conectar com o gêmeo digital, que ele é um balizador, para você poder testar e fazer camada de teste. Que pode ser testar com o gêmeo digital ou fazer um teste mesmo, básico, de tomar decisão em problemas conhecidos, né, isso, em ser capaz de interpretar uma norma, setor de energia muito regulado, né, tem um PRODIST, várias coisas. Então, essas duas camadas que nós estamos pensando elas fortemente para reduzir o risco. Né? Mas eu acho que o ChatGPT trouxe foi quebrar um pouco essa questão enigmática do que era a IA. Né? A primeira vez que fui numa distribuidora oferecer IA, deve ter quase 15 anos, não vou falar qual foi, e o cara me perguntou se era igual jogar na loteria. E foi muito curioso aquilo, que me levou a repensar hoje, isso pergunta não acontece mais, né? Embora as pessoas entendam a variabilidade, o risco. Então foi bom que a adoção vai ter nisso. Mas, de fato, vai ter que ter governança, você não quer que o seu dado vá para qualquer lugar, você quer. A CEMIG tem um dado meu, tem um dado dos clientes. O dado não pode ir para qualquer pessoa. Né? Nem agregado tem regras, não é isso? Você tem que garantir qualidades mínimas, testes mínimos. Então, acho que tem uma camada aí sofisticada que tem que ser colocada além do que já existe hoje. Então, deu um avanço muito grande, mas tem que ter camada de nuvem, cybersecurity, muito importante. Acabamos de ver um caso que ninguém está explicando direito na Europa, que tem a ver com cybersecurity. Então, tem outras camadas que vão ter que ser envolvidas, tá, Rebeca, para que a gente dê esse passo. Bom, caminhando aqui agora para a finalização da nossa conversa, que foi ótima, inclusive, eu queria saber quais são as oportunidades que vocês veem. A gente está aqui num evento cheio de inovação para inteligência artificial na distribuição nos próximos anos. Eu vejo que tem muita oportunidade na questão de projetos que vão voltar para provas de conceito, né? A parte que o Vitor mencionou de você educar as pessoas, né, nessa nova tecnologia. Vejo que tem muita oportunidade voltada para trazer essa segurança que o Douglas mencionou, né, de gêmeos digitais, que vão representar a parte física, né, trazer uma garantia, uma segurança para as empresas como um todo. E eu vejo que a gente está num momento muito especial, né? A gente está saindo de uma transição analógica para digital e agora a gente está potencializando produtividade, né, através de inteligência artificial. Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, não só de projetos, né, mas também de contribuir, né, de pôr a mão nessa história aí, que vai ser uma história grandiosa. Pessoal, fico muito feliz de estar no setor desse momento grandioso, né? Renováveis, sustentabilidade, né? Aparece o John Elfington, que foi a abertura, e colocou gêmeos digitais como uma das tecnologias habilitadoras, junto com o IA. E eu queria deixar uma mensagem muito otimista para todos, que a tecnologia vai vir para ajudar. É lógico que ela tem pontos fortes, pontos fracos, tem algumas turbulências na adoção, isso tudo é normal, mas a tecnologia está vindo de maneira muito positiva, com muita gente aí pensando da melhor forma de impactar a sociedade. Certamente as distribuidoras não são diferentes. As distribuidoras, a gente fez um outro podcast, depois nós vamos divulgar aqui de ESG, são empresas muito comprometidas com a sociedade, com o meio ambiente, que sofrem dificuldades, não é fácil, certamente, mas certamente são empresas comprometidas. Então esse conjunto vai trazer bons resultados para a gente como sociedade. Não, concordo com tudo que vocês falaram. Talvez para
para complementar com um ângulo um pouco diferente, no geral, a gente superestima o impacto dessas tecnologias no curto prazo, mas subestima no longo prazo, né? Então, voltando, por exemplo, lá da charrete sem cavalos, né? Naquela época, talvez o pessoal pensava que a gente ia chegar mais rápido do ponto A até o ponto B, o que é verdade, né? Mas talvez eles não tivessem antecipado que a gente ia ter rodovias, que iam ter postos, que iam ter Walmart, que ia habilitar o subúrbio americano em todas as outras cidades e todo esse desenvolvimento que a gente teve em função disso. Então, acho que como você falou, eu sou muito otimista, eu acho que as oportunidades são abundantes, especialmente para as empresas que se permitirem reimaginar de maneira fundamental a forma como elas operam, a forma como elas geram valor para a sociedade, para os clientes e para os seus funcionários. Obrigado pelo convite, tá, gente? É um desafio muito animador e conseguir trocar com vocês nesse momento é um grande presente, então eu agradeço a presença aí de todos que estão na mesa. Convido o pessoal que está acompanhando os podcasts a assistir os próximos episódios e também a seguir a Enacom nas redes sociais do LinkedIn e do Instagram.